O jogo do espelho. O convite apareceu na minha caixa de correios sem aviso. Era um envelope preto sem remetente. Dentro havia um pequeno cartão com letras douradas. Você foi escolhido para o jogo do espelho. Compareça à Rua Mortens 22 às 22 horas. A premiação é sua vida. Eu não deveria ter ido, mas a curiosidade me venceu. No horário marcado, encontrei a casa abandonada, mergulhada na escuridão, exceto por uma única luz amarela fraca emanando da janela do segundo andar. Ao entrar, senti um arrepio na espinha. As paredes eram cobertas por espelhos de diferentes tamanhos, e cada um refletia minha imagem de forma distorcida. Uma voz mecânica ecoou pela sala. Bem-vindo ao jogo do espelho. A primeira jogada é simples. Encontre o espelho que mostra quem você realmente é. Você tem 5 minutos. Olhei para os espelhos ao redor, sentindo o pânico subir. Comecei a andar pela sala, observando cada reflexo. Em alguns eu era mais jovem, em outros, mais velho. Num deles, meu rosto estava desfigurado. Meu coração batia rápido enquanto o tempo corria. No último minuto, vi algo estranho em um espelho ao fundo. Meu reflexo parecia normal, exceto por uma pequena lágrima escorrendo pelo rosto. Nunca me vi chorar, e isso me fez hesitar. Toquei o vidro e a porta à minha esquerda se abriu com um clique alto. A primeira jogada foi um sucesso. A voz mecânica anunciou. Mas o próximo desafio é mais difícil. Caminhe pelo corredor. Avancei pelo corredor estreito, iluminado apenas por lâmpadas piscando. Senti algo molhado sob meus pés. E quando olhei para baixo, percebi que estava andando em uma mistura de sangue e água. Senti meu estômago revirar, mas continuei. No final do corredor, havia uma nova sala, esta coberta de espelhos quebrados. No centro, uma cadeira com correias de couro. A voz voltou a ecoar. Sente-se, a segunda jogada está para começar. Hesitei, mas sabia que não havia como voltar. Sentei-me na cadeira e imediatamente as correias se apertaram em meus braços e pernas, prendendo-me com força. Tentei me soltar, mas era impossível. Agora veja quem você realmente é. A voz disse, e todos os espelhos ao meu redor se iluminaram. Em cada um deles vi imagens terríveis. Eu cometendo crimes, eu sendo torturado, meu rosto contorcido em dor e agonia. Cada cena era mais brutal que a anterior. O som dos meus próprios gritos encheu o ar, e eu não sabia mais se vinha dos alto-falantes ou da minha própria boca. Quem é o verdadeiro você? A voz insistiu. Aquele que sofre ou aquele que faz os outros sofrerem? Senti meu coração bater tão rápido que pensei que explodiria. Fechei os olhos tentando bloquear a dor que sentia, mas o som dos gritos continuou e eu soube que não havia como escapar. Finalmente, a voz anunciou. Seu tempo acabou! Senti as correias se afrouxarem e desabei da cadeira, meu corpo trêmulo de medo e exaustão. Ao meu redor, os espelhos começaram a se quebrar um a um, fragmentos caindo ao chão como vidro triturado. Uma porta se abriu no outro lado da sala e eu soube que era minha única saída. Corri o mais rápido que pude, sentindo o sangue escorrendo de pequenos cortes em meu rosto e braços causados pelos estilhaços. Atravessei a porta e me encontrei em uma sala escura com um único espelho no centro. O jogo final está aqui. A voz anunciou. Olhe no espelho e aceite sua verdadeira face. Tremendo, me aproximei do espelho. No reflexo, vi uma figura segurando uma faca ensanguentada. Percebi com horror que era eu. E então, a figura se moveu por conta própria, levantando a faca. Antes que eu pudesse reagir, senti uma dor aguda no peito, e tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, estava de volta à minha casa, sem nenhuma ferida visível, mas com uma única mensagem rabiscada no espelho do meu quarto. Você agora faz parte do jogo para sempre. O jogo dos enforcados. O convite chegou por e-mail sem remetente, apenas com o assunto. Venha jogar o jogo dos enforcados. Se sobreviver, você ganha. Na mensagem, havia um endereço e a instrução para comparecer à meia-noite. Reed, a ideia de participar,
achando que era apenas mais um jogo de escape room. Mas ao chegar lá, percebi que estava terrivelmente enganada. O local era um armazém abandonado, iluminado apenas por tochas. Lá dentro, 7 cadeiras estavam dispostas em um círculo, com cordas amarradas a postes acima delas. Havia outros 6 jogadores, todos parecendo tão incertos quanto eu. Uma voz metálica ecoou por alto-falantes ocultos. Bem-vindos ao jogo dos enforcados. As regras são simples. Respondam corretamente ou sejam enforcados. A primeira pergunta foi dirigida a um homem nervoso na extremidade do círculo. Qual é o seu maior medo? Ele hesitou antes de responder. Perder minha família. A corda acima dele se apertou levemente. A voz repetiu. Resposta incorreta. Tente novamente. Ele começou a chorar. Eu não sei. Estou com medo agora. A corda apertou mais e o puxou para cima. Ouvimos um estalo e ele ficou pendurado, se debatendo. O pânico começou a se espalhar entre nós. Próxima pergunta. A voz anunciou dirigindo-se a mim. Qual é o maior pecado que você cometeu? Eu comecei a suar. Eu traí alguém, murmurei, esperando que fosse o suficiente. Detalhes, a voz exigiu. Senti uma pressão na minha garganta, como se a corda estivesse se apertando. Foi meu melhor amiga. Fiquei com a namorado dela. Resposta correta, disse a voz, e a pressão aliviou. O jogo continuou, cada pergunta mais pessoal e perturbadora. Cada vez que alguém errava ou hesitava, a corda se apertava mais. As perguntas continuavam, e a cada rodada, a tensão aumentava. 2 outros jogadores já estavam pendurados, seus corpos balançando suavemente enquanto o som do ranger das cordas preenchia o ar. O pavor nos olhos de cada jogador restante crescia, e era como se o próprio ar estivesse se tornando mais pesado, mais difícil de respirar. A voz mecânica seguiu para a próxima vítima, uma mulher de olhos arregalados, suando frio. Qual é o segredo mais sombrio que você escondeu de seus pais? Perguntou a voz. Ela tremia, seus olhos percorrendo rapidamente os rostos dos outros jogadores, como se procurasse uma saída. Eu roubei dinheiro deles quando era adolescente. Sussurrou quase sem voz. Detalhes! A voz ordenou, cruelmente implacável. Ela começou a soluçar. Eu roubei para pagar um aborto. Eles nunca souberam. Houve um silêncio momentâneo. Resposta correta, a voz anunciou, e a mulher desabou em prantos de alívio. Mas não havia tempo para comemorar. A próxima pergunta foi para o homem ao meu lado, um sujeito corpulento com um olhar de desespero. Quanto tempo você acha que sobreviveria se fosse deixado aqui sozinho, sem água? Ele começou a balbuciar. Eu não sei, talvez 3 dias? A corda imediatamente começou a apertar. Incorreto, a voz disse friamente. O homem começou a gritar, puxando a corda com desespero, tentando se libertar. Mas logo o som foi substituído pelo estalo seco de seu pescoço quebrando. Mais um corpo balançava no ar. Restávamos apenas 3 agora. Eu sabia que não podia falhar. Sentia o nó da corda ao redor do meu pescoço como um peso mortal esperando para me esmagar. A voz se dirigiu a mim novamente. Qual é o maior arrependimento da sua vida? Eu sabia que uma resposta superficial não funcionaria. Eu deixei meu irmão morrer, confessei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu o vi se afogando, mas eu estava com medo de saltar na água gelada. Eu não fiz nada, só assisti. Detalhes, a voz demandou novamente. Ele tinha 5 anos, eu tinha 10. Eu deveria ter sido a herói dele. Respondi, minha voz quase um sussurro. Resposta correta, anunciou a voz. Meu coração batia forte e eu senti uma onda de alívio. Agora era a vez da mulher que estava do outro lado. Quantas vidas você tirou? Ela congelou. Eu não tirei nenhuma vida. Respondeu rapidamente. Incorreto, a voz declarou, e a corda começou a apertar. Ela gritou.
Não, espere. Eu dirigi bêbada uma vez. Houve um acidente. Eu não sei se eles morreram. Resposta incorreta! A voz repetiu, e a corda a puxou para cima. Seus gritos foram cortados abruptamente. Ela agora balançava ao lado dos outros. Eu era a última. Meu coração estava disparado, e eu sabia que tinha que ser perfeito. A voz se dirigiu a mim uma última vez. Por que você deveria sobreviver? Eu pensei por um momento. Sentia meu corpo inteiro tremendo de medo e adrenalina. Eu não tenho certeza se deveria, mas não quero morrer aqui, sem tentar lutar. Eu mereço uma chance. A voz ficou em silêncio por um longo momento. O som do vento passando pelas paredes do armazém parecia o único som no mundo. Finalmente a voz falou novamente. Resposta. Aceita. Parabéns. Você sobreviveu ao jogo dos enforcados. Ouvi um clique, e a corda ao redor do meu pescoço se afrouxou. Eu caí no chão, respirando com dificuldade, com o coração disparado. A porta do armazém se abriu lentamente, revelando a escuridão da noite. Levantei-me, cambaleando em direção à porta, sentindo o terror ainda pulsando em minhas veias. Atrás de mim, a voz soou uma última vez. Mas lembre-se, o jogo nunca termina para os que sobrevivem. Quando saí do armazém, olhei para trás e vi que o prédio havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia, o jogo dos enforcados nunca me deixaria. Nunca. O tabuleiro do diabo. Recebi um convite para uma noite de jogos em uma casa que não reconhecia, enviado por amigos que eu não via há anos. Eu estava intrigada. Fazia tempo que não jogávamos juntos, e parecia uma oportunidade perfeita para relembrar velhos tempos. Quando cheguei, encontrei a porta entreaberta e um tabuleiro de madeira antiga no centro da sala. É sobre isso que queremos jogar, disse Lisa, uma amiga de longa data, sorrindo nervosamente. O tabuleiro era coberto de símbolos estranhos e tinha letras gravadas ao redor. É o tabuleiro do diabo. Dizem que quem joga nele joga pela própria vida. Eu ri, achando que era uma piada, mas quando todos se sentaram em volta do tabuleiro, o ambiente ficou tenso. Só há uma regra, disse Tom, outro amigo. Não deixe o jogo terminar antes do amanhecer, ou o diabo virá buscar sua alma. Colocamos as mãos na peça central e Lisa fez a primeira pergunta. Quem está aqui conosco? O tabuleiro respondeu sozinho, movendo-se de letra em letra, formando a palavra Satanás. Risadas nervosas encheram a sala, mas logo o tabuleiro começou a se mover novamente, desta vez sem que ninguém tocasse. Ele soletrou: Vocês todos perderão. De repente, as luzes piscam e um vento frio varre a sala. O rosto de Lisa empalideceu. Isso não é mais engraçado, ela disse, mas antes que alguém pudesse responder, o tabuleiro começou a girar rapidamente, como se estivesse possuído por uma força invisível. Fechem o jogo! Tom gritou, mas as peças estavam grudadas e ninguém conseguia movê-las. De repente, Lisa começou a tremer violentamente e caiu de costas, os olhos vidrados. Não, não! Ela gritou, como se estivesse vendo algo horrível. Sangue escorria de seu nariz e ouvidos. Quando olhei para o tabuleiro, ele estava coberto de sangue fresco. Tom tentou correr para a porta, mas ela se fechou com um estrondo ensurdecedor. As paredes começaram a sangrar, e o cheiro de enxofre enchia o ar. Uma risada baixa e gutural ecoou pela sala. Olhei para o tabuleiro e ele formou a palavra fuga. Eu sabia que se quiséssemos sobreviver, teríamos que continuar jogando. Quem é o próximo? Perguntei, sentindo meu coração bater forte no peito. Tom tomou o turno seguinte, suas mãos tremendo. Como saímos daqui? O tabuleiro respondeu: Vocês não saem. De repente, Tom foi arrastado para trás por uma força invisível, seus olhos arregalados de terror. Uma mão invisível começou a apertar seu pescoço, e ele caiu no chão se debatendo. Quando tudo parou, ele estava imóvel, sem vida.
A sala ficou em silêncio, exceto pelo som de nossa respiração ofegante. É a nossa vez, eu disse a Lisa, que ainda estava tremendo. Sabíamos que tínhamos que jogar até o amanhecer. Continuamos a jogar, cada pergunta levando a respostas mais sinistras. Com cada resposta, sentimos algo nos cercando, invisível, mas palpável. Quando o relógio bateu 5h55, o tabuleiro soletrou. Tempo. Lisa se levantou para correr, mas a porta se abriu de repente, revelando uma entidade com olhos vermelhos brilhantes. Senti o chão se abrir sob mim, e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava de volta à minha cama, mas o tabuleiro estava lá, em cima da minha mesa, com uma única palavra escrita em sangue: continue. Eu não conseguia acreditar no que via. O tabuleiro estava exatamente onde não deveria estar, como se me desafiasse a tocá-lo novamente. Senti um impulso irresistível de continuar o jogo, como se algo profundo dentro de mim estivesse sendo puxado de volta para aquele pesadelo. Olhando ao redor, percebi que não estava mais em minha casa. As paredes, o teto, tudo parecia uma réplica da sala onde havíamos começado a jogar. O cheiro de enxofre ainda estava no ar, e a atmosfera era pesada, como se fosse difícil respirar. Olhei para o relógio na parede. Marcava 5h56. Ainda faltavam 4 minutos para o amanhecer, e eu sabia que precisava continuar jogando, sozinha agora. Quem está comigo? Perguntei em voz alta, colocando minhas mãos no tabuleiro. O ponteiro começou a se mover sozinho, como se estivesse sendo puxado por mãos invisíveis. Formou as palavras: nunca está sozinha. De repente, a porta se abriu com um estrondo. No corredor, vi Lisa e Tom, seus corpos torturados e contorcidos, como marionetes de algum pesadelo macabro. Eles começaram a caminhar em minha direção, seus olhos mortos fixos em mim. Eu sabia que tinha que continuar. O que você quer? Gritei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você quer de mim? O tabuleiro soletrou: você. O ponteiro se moveu freneticamente agora, girando sem parar, até que de repente, parou. Uma risada gutural encheu a sala, e senti uma dor insuportável em meu peito, como se algo estivesse me perfurando por dentro. A última coisa que ouvi antes de perder a consciência foi o som do relógio batendo 6 horas da manhã. Quando acordei, estava na minha casa novamente, o tabuleiro ainda na mesa, mas agora coberto de sangue seco, e uma nova mensagem: nunca pare. Jogue novamente. A Sala dos Sussurros. O anúncio apareceu nas redes sociais como um desafio viral. Entre na Sala dos Sussurros. Encontre a saída ou pague com sua alma. Eu não acreditei no começo. Parecia uma piada elaborada, uma daquelas experiências interativas para assustar os curiosos. Mas quanto mais lia, mais intrigado ficava. A sala ficava em um prédio abandonado na periferia da cidade. Uma noite, decidi tentar. Ao chegar lá, vi um grupo de pessoas esperando na entrada, todos parecendo igualmente curiosos e nervosos. Uma mulher, que se apresentou como a anfitriã, nos explicou as regras. Vocês terão 1 hora para sair. A única regra é que não parem de se mover. E lembrem-se, os sussurros não são seus amigos. Ela sorriu de maneira estranha, e a porta se abriu com um rangido. Entramos. A sala estava mergulhada na penumbra, iluminada apenas por algumas velas tremeluzentes. O ar estava frio, e logo comecei a ouvir. Os sussurros. Eram baixos, quase inaudíveis, mas presentes em todos os lugares. Saia daqui. Você não vai conseguir. Ele está te observando. Tentei ignorar, focando em encontrar a saída, mas os sussurros começaram a se intensificar, se aproximando, parecendo se sussurrar diretamente em meus ouvidos. Alguém está aqui? Eu disse em voz alta, tentando me acalmar, mas ninguém respondeu. Olhei ao redor e percebi que o grupo havia se espalhado. Eu estava sozinho. Caminhei pela sala, tentando manter o foco, mas os sussurros começaram a formar frases mais nítidas. Volte. Não há escapatória. Ele está vindo. Meu coração disparou.
Tentei gritar, mas minha voz saiu como um sussurro, perdida no ar. De repente, ouvi um grito ao longe. Corri em sua direção, encontrando uma mulher deitada no chão, com sangue escorrendo de seus olhos. Ele está aqui. Ela murmurou antes de perder a consciência. Voltei para a porta de entrada, mas ela estava trancada. Os sussurros agora pareciam risos baixos e sinistros, e eu podia sentir algo se movendo nas sombras. Alguém! Gritei. Precisamos sair. Continuando pela sala, vi portas que não estavam lá antes. A cada uma que abria, encontrava cenas macabras, corpos mutilados, rostos sem olhos, figuras deformadas que pareciam gemer em agonia. Foi então que percebi que o chão estava coberto de sangue fresco. Olhei para baixo e percebi que estava andando sobre os corpos das pessoas que entraram comigo. Meu coração estava disparado e eu sabia que precisava continuar, mas os sussurros não paravam de me confundir, sussurrando direções contraditórias. Para a esquerda. Vire à direita. Desista agora. Desesperado, segui meu instinto e corri em direção a uma porta que parecia brilhar com uma luz suave. Quando a abri, encontrei uma sala espelhada, e o que vi me congelou no lugar. Eu estava refletido em todos os espelhos, mas em cada um, uma versão diferente de mim. Em um, eu estava sorrindo. Em outro, eu estava chorando sangue. Em outro, estava morto. Os sussurros se tornaram gritos, cada vez mais altos, mais intensos. Tentei tapar meus ouvidos, mas era como se as vozes estivessem dentro da minha cabeça. Ele está vindo para você, repetiam. Uma figura apareceu no espelho à minha frente. Uma figura escura, sem rosto, uma sombra humana que se aproximava de mim. Senti uma mão gelada em meu ombro. Girei em pânico e vi a anfitriã da entrada. Bem-vindo ao verdadeiro jogo. Ela sussurrou em meu ouvido. Você é o próximo a sussurrar. De repente, senti algo perfurar meu peito. Olhei para baixo e vi uma faca afundada na minha carne. Caí de joelhos, tentando respirar, mas o sangue encheu minha boca. A última coisa que ouvi foi o som dos sussurros ao meu redor, e percebi que agora eu era parte deles. A sala escureceu, e senti minha alma se desprender. Eu era um sussurro agora, condenado a ficar naquela sala para sempre. O labirinto de carne. Eu nunca deveria ter aceitado o desafio, mas o prêmio era tentador demais. $1 milhão para quem saísse do labirinto em menos de 1 hora. Era uma aposta insana, mas eu estava desesperado por dinheiro. Quando cheguei ao local, percebi que não era o que eu esperava. A entrada era um buraco no chão, coberto de terra úmida e raízes penduradas. Lá dentro, o cheiro era insuportável, uma mistura de carne podre e suor ácido. A voz de um alto-falante anunciou: Bem-vindo ao labirinto de carne. Você tem 1 hora para encontrar a saída. Boa sorte. Sem hesitar, entrei no túnel escuro, sentindo o chão escorregadio sob meus pés. As paredes eram úmidas e pulsantes, como se estivessem respirando. O corredor parecia se estender para sempre. Ouvi sons ao longe, gritos abafados, choros e algo como carne sendo rasgada. Continuei andando, tentando manter a calma. Quando virei uma esquina, vi algo que me fez congelar. Uma figura estava pendurada na parede como se fosse parte dela, seus olhos ainda vivos, piscando freneticamente. A figura murmurou, sua voz um gemido agonizante. Tentei desviar o olhar, mas suas mãos se estenderam para mim, agarrando minha camisa. Me ajude, eu não posso sair. Eu gritei e me soltei, correndo pelo corredor, mas o labirinto parecia não ter fim. Eu me sentia cercado pelo desespero. A voz do alto-falante ecoou novamente. Apenas 45 minutos restantes. O caminho se dividiu em 2. O chão estava coberto de pedaços de carne e ossos triturados. Escolhi o caminho da direita, mas a sensação de pânico só crescia. De repente, o corredor se fechou atrás de mim, e uma grade de metal desceu à minha frente, prendendo-me em um espaço pequeno. Luzes vermelhas começaram a piscar, e o som de motores roncando preencheu o espaço. Uma voz suave, mas mortal, falou. Escolha errada. Olhei ao redor, tentando encontrar uma saída. Em um segundo, lâminas afiadas emergiram das paredes,
avançando lentamente em minha direção. Eu me joguei contra a grade, gritando, tentando empurrá-la, mas ela não cedia. Apenas 30 minutos restantes. Eu sabia que precisava pensar rápido. Havia um pequeno buraco na parede do lado esquerdo. Apertei-me por ele, sentindo as lâminas cortarem minha roupa, quase alcançando minha carne. Me espremei pelo buraco e caí em um corredor escuro. Quando me levantei, vi que o corredor estava se movendo, como se fosse uma criatura viva. O chão pulsava e as paredes pareciam fechar em cima de mim. Eu corri, sentindo o chão tremer sob meus pés. Ouvi passos atrás de mim. Algo estava me perseguindo. Não era humano. Os sons eram como patas grandes, arranhando o chão de carne. Virei a cabeça e vi uma sombra monstruosa, com olhos brilhantes e dentes afiados. Corri mais rápido, meu coração batendo descontroladamente. Cheguei a uma bifurcação. Virei à esquerda e me joguei por uma porta entreaberta. A criatura bateu contra a porta, rugindo de frustração. Estava sem fôlego, mas continuei. Sabia que o tempo estava se esgotando. O labirinto parecia se mover e mudar de forma. Cada curva levava a mais corredores, mais horrores. Corpos pendurados, membros dilacerados, gemidos de dor ecoando das paredes. Vi uma luz à frente, uma saída. Corri em direção a ela, mas o chão começou a se abrir sob meus pés, revelando um abismo de escuridão. Pulei com todas as minhas forças, agarrando-me ao chão do outro lado. Senti uma mão fria agarrar meu tornozelo, puxando-me de volta. Me ajude, por favor. A voz da figura que vi antes gritou de novo. Olhei para baixo e vi o rosto da mulher que havia se fundido à parede anteriormente. Sua expressão era de puro desespero. Ela segurava meu tornozelo com uma força surpreendente. Por favor, me tire daqui. Ela implorou, seus dedos afundando em minha carne como garras. Eu chutei, tentando me soltar. Me deixe ir, não posso ajudar você. Gritei, sentindo o pânico aumentar. Seus olhos pareciam implorar por misericórdia, mas eu sabia que não podia ficar ali. Com um último chute desesperado, consegui soltar meu tornozelo e puxei meu corpo para cima. Me arrastei pela beirada do abismo e rolei até o chão seguro, respirando com dificuldade. Olhei para trás e vi a mulher ser puxado de volta para a escuridão, suas mãos estendidas em um grito mudo. O labirinto parecia vivo agora, mudando e se movendo ao meu redor. As paredes pulsavam como se fossem feitas de carne viva, e o som dos gritos de sofrimento ecoava por todos os lados. A voz do alto-falante ressoou novamente. 15 minutos restantes. Eu me levantei, sentindo o terror e a urgência me motivarem. Sabia que precisava sair dali, custasse o que custasse. Continuei correndo pelos corredores, tentando ignorar os horrores que me cercavam. Cheguei a uma nova sala, maior e mais iluminada. No centro havia um pedestal com um livro antigo, suas páginas abertas. Ao lado, uma ampulheta gigantesca, com a areia escorrendo rapidamente. No topo da ampulheta, uma lâmina afiada balançava, como um pêndulo mortal. Uma nova voz de criança, desta vez mais grave e ameaçadora, repetia na sala. Bem-vindo ao enigma final. Para sair, responda corretamente ou pague com sua vida. Eu me aproximei do livro e vi que havia uma frase escrita em uma língua que eu não conhecia. Uma sensação de pânico começou a crescer dentro de mim. Olhei para a ampulheta. A areia caía rapidamente e a lâmina balançava mais perto de mim a cada segundo. Qual é o nome do mestre deste labirinto? A voz perguntou. Tentei pensar, vasculhando minha mente por qualquer pista, qualquer fragmento de informação. Então, algo me veio à mente. Uma lembrança de uma história que ouvi sobre este lugar. Mestre sanguinário! Eu gritei, esperançoso. A voz ficou em silêncio por um momento. Resposta incorreta. Ela declarou. Prepare-se para sofrer. A lâmina começou a descer lentamente, e o terror me venceu. Eu sabia que tinha apenas um momento para encontrar a resposta certa. Olhei para o livro novamente, tentando decifrar a frase. De repente, percebi algo nas margens da página. Pequenas letras escritas em vermelho
quase invisíveis. Li-as rapidamente. Escondido na carne. É o labirinto de carne. Eu gritei desesperado. A lâmina parou a poucos centímetros de meu rosto. A voz voltou, agora mais suave. Resposta correta. Você pode continuar. A porta à minha frente se abriu, revelando um corredor iluminado por uma luz fraca. Eu sabia que não tinha muito tempo, então corri em direção à saída. Enquanto corria, ouvi o som das paredes se fechando atrás de mim. Estava perto, muito perto da saída. Podia sentir o vento da noite fria soprando por uma pequena abertura à frente. Meu coração batia descontroladamente, mas não me permiti parar. Finalmente, cheguei a um arco de pedra. Do lado de fora, a lua cheia brilhava no céu. Com um último impulso, pulei através da abertura. Caí de joelhos no chão de terra do lado de fora, respirando pesadamente. Eu estava fora. Eu havia escapado, mas quando olhei ao redor, percebi que algo estava errado. Estava de volta ao ponto de partida, à entrada do labirinto. A mesma voz suave ecoou novamente. Parabéns, você escapou. Para recomeçar. Olhei para o buraco no chão, sentindo o desespero me dominar. Uma risada baixa e profunda ressoou ao meu redor. Percebi que nunca havia realmente saído. O labirinto era um ciclo sem fim, um jogo eterno em que eu estava condenado a repetir, vez após vez. O tempo acabou. A luz ao meu redor se apagou e senti o chão se abrir sob meus pés mais uma vez, caindo na escuridão interminável. Quando meus olhos se abriram, eu estava de volta à primeira sala. O cheiro de carne podre novamente enchia o ar. A mesma voz do alto-falante ecoou uma última vez. Bem-vindo de volta ao labirinto de carne. Que a sorte esteja com você. Até a próxima vez.